Excesso de sódio. O brasileiro consome mais que o dobro do indicado e o governo adota medidas para tentar reverter os prejuízos desse hábito à saúde. O problema não é só o sal das refeições, mas o sódio contido em alimentos que você nem imagina. Um portal feito por elas para tratar tabus femininos. Esse é o projeto Casa de Labres, tocado por alunas da Unesp. Está no ar o Unesp Notícias desta quinta-feira, 6 de julho. Boa noite. A gente começa esta edição falando de um hábito dos brasileiros que traz sérios prejuízos à saúde: o consumo excessivo de sódio. O governo adotou medidas para tentar reduzir o mineral na composição de alimentos industrializados. O desafio agora é convencer a população a mudar a alimentação. Por onde você olhar no supermercado, vai encontrar o sódio. Seja nos refrigerantes, na água mineral, em sopas e cremes, no macarrão instantâneo. O mineral está presente naturalmente nos alimentos e tem uma função indispensável, principalmente no movimento dos músculos e no fornecimento de energia. O problema, como destaca esta nutricionista, é que estamos ingerindo muito mais que o necessário. O sódio já contém nos próprios alimentos que a gente faz o consumo. Então, por que a gente fala do excesso? O excesso vem do que a gente coloca. O saleiro na mesa, os temperos prontos, os temperos que a gente encontra em mercado. Então, na verdade, esse é o excesso que a gente teria que retirar, porque o sódio já contém alguns tipos de alimentos. Nossa maior fonte de consumo é o cloreto de sódio, o tradicional sal de cozinha. O ideal é consumir diariamente no máximo 6 gramas, o equivalente a 6 saquinhos desses. Mas o brasileiro consome em média o dobro disso. Além de fazer retenção de líquido, ele diminui os níveis de fósforo no nosso organismo, fazendo com que a gente tenha maior absorção de gordura. Além do que ele aumenta a hipertensão, então principalmente para as pessoas que já têm hipertensão, o sódio acaba aumentando muito mais a pressão arterial dessas pessoas e com isso vem causando vários danos, como contrações musculares, dores musculares, além do que o próprio aumento da pressão também, que é um perigo para quem já tem problemas cardiológicos. Para fugir do excesso, a dica é conferir os rótulos. O que a senhora olha na hora que a senhora vai comprar um produto? Açúcar e sódio, né? E muito sal, né? Quando tem sal também não. A senhora não compra nada que tenha muito sal? Eu não uso muito sal. O senhor tem esse costume de olhar normalmente o rótulo? Tenho. Tem? O que o senhor olha normalmente no rótulo? Vencimento. Vencimento? Mas o senhor se preocupa com sódio, com alguma outra coisa o senhor olha? Sódio. Sódio. Mas sódio é um problema sério. Tereza olhou e levou para casa uma sopa industrializada, com grande concentração de sódio. A correria do dia a dia, às vezes, vence a batalha em busca de uma alimentação equilibrada. A senhora olhou, normalmente essa sopa tem uma concentração mais alta, mas aí pesou e falou, não, vamos levar. De vez em quando pode abusar um pouquinho, numa hora de pressa a gente dá um jeitinho. Uma das grandes preocupações com essa montanha de sódio consumida é que ela contribui com o aumento da obesidade, mal que atinge metade da população brasileira. O governo federal trava uma batalha com a indústria alimentícia desde 2011 para reduzir o sódio dos alimentos. Até agora, 17 mil toneladas já foram retiradas de diversos produtos, como as misturas de sopas. Uma saída válida, mas ainda ineficaz, de acordo com Thaís. Se a pessoa quiser, ela vai acabar consumindo. Então, cabe a nós, nutricionistas, médicos, pessoas da área da saúde, estar orientando os malefícios que eles podem causar, para que, assim, a gente consiga conscientizar as pessoas que realmente o sódio está fazendo muito mal. Principalmente pensando na obesidade, que a gente já pode chamar como mal do século. O sol apareceu entre muitas nuvens hoje, mas não tem previsão de chuvas para os próximos dias. Os detalhes no mapa com informações do IPMET e do CPTEC. Aumentou a nebulosidade em todo o estado, mas não estão previstas chuvas para os próximos dias. Em Bauru, a umidade do ar agora é de 51%. Os ventos são de brisa 5 km por hora. Hoje a mínima foi de 11 e a máxima de 21 graus. Nesta sexta, os termômetros devem variar entre 12 e 24 graus.
Depois do intervalo, você vai conhecer o projeto Casa de Labres, um portal feito por mulheres para discutir temas que ainda são tabus no universo feminino. Voltamos num instante só. O cursinho pré-vestibular 1º de maio da Unesp está com inscrições abertas para o processo seletivo das turmas do cursinho Júnior. As informações com o repórter Otávio Frabetti. O 1º de Maio Júnior foi fundado no ano passado e é voltado aos alunos de 9º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio. O objetivo é prepará-los para as provas de escolas técnicas estaduais. Para saber mais detalhes sobre isso, a gente conversa com Aldine Campos. Aldine, quem que pode se inscrever para participar desse curso? Todos os alunos de escola pública que estejam no 9º ano ou no 1º ano do ensino médio. Há vagas para escolas públicas, particulares? Como que vocês recebem esses alunos? Somente alunos de escola pública mesmo. E como os interessados podem se inscrever? Os interessados devem vir até a Unesp, aqui na sede do cursinho 1º de Maio, que fica na Faculdade de Engenharia, trazer o RG, um comprovante de residência e uma taxa de inscrição que é R$15. E aí a gente não cobra mais nada durante o curso, só os R$15 mesmo. Há uma prova para entrar, né? Qual que é a data dessa prova? Como que funcionam essas provas? A prova é no dia 23/7, né? E aí a prova de 50 questões, bem simples mesmo. Tá certo, muitíssimo obrigado pelas suas informações. Então, para se inscrever, basta procurar aqui a sede do cursinho, que fica na Unesp, entre as 10 da manhã e as 9 da noite. Mais informações pelo telefone 3103-6163. Otávio Frabetti para o Unesp Notícias. A gente revê agora um projeto criado e desenvolvido por alunas da Unesp que discute temas ainda considerados tabus entre as mulheres. É o portal Casa de Labres, que se dedica a pautas de comportamento e saúde, como a sexualidade lésbica. Pelo menos 2 vezes por mês, essas mulheres se reúnem para um bate-papo. É daqui que surgem as pautas da Casa de Labres, um portal voltado para assuntos femininos. A iniciativa foi da Tamires, que sentia falta da discussão de temas específicos. A Labres é conhecido como um machado de 2 faces. Ele era usado em sociedades matriarcais e também era associado a alguns rituais lésbicos que aconteciam. Então ele tem a ver com o sagrado feminino, um santuário feminino. Então é associado ao corpo da mulher, aos objetivos. E o projeto tem como objetivo também falar das interseccionalidades das mulheres. Então falar de mulheres negras, lésbicas, bissexuais, transexuais é um dos objetivos principais. Quando criou o projeto, a Tamires fez uma pesquisa. Foram entrevistadas 581 mulheres e quase metade se identificou como lésbica. A maioria, mais de 90%, acredita que mulheres que têm relações sexuais com outras mulheres correm o risco de contrair DSTs, mas 21,7% delas não conhecem métodos de proteção femininos. Os números também foram expressivos quando o assunto é consulta médica. 22,6% das mulheres só vão ao ginecologista em casos de emergência e 11,6% nunca se consultam com um especialista. O que eu pude perceber é que existe esse desconhecimento faz com que elas vão menos ao ginecologista. E ir menos ao ginecologista pode torná-las um grupo de risco no sentido de doenças sexuais femininas, né? Então, com relação ao HPV, câncer de colo de útero. Outro fator muito importante que foi observado na pesquisa é que inúmeras mulheres, mais de 1/3 das mulheres, já sofreram algum tipo de violência no ginecologista. Seja ela uma violência verbal, seja um preconceito, discriminação, até casos de abuso sexual. A importância desse tema fez uma das colaboradoras escolher como pauta a violência obstétrica. Por ser muito recorrente com as mulheres negras, então eu já entrei com esse pensamento, com esse ponto de representatividade. E quando ela me falou que o tema era saúde, eu não hesitei em sugerir que fosse violência obstétrica, porque as mulheres negras são silenciadas e isso não é diferente quando a gente fala de violência obstétrica. Então, a gente traz essas reflexões, esses pensamentos de assuntos que estão no nosso cotidiano, que a gente sabe que existem, mas que não falamos, a gente não se sente confortável para falar. O aspecto colaborativo, aliás, é o que torna o portal ainda mais atrativo, segundo as redatoras.
O projeto em si ele é sensacional, porque ele consegue unir muito do que a gente acredita, né? Ele é uma mídia radical, é colaborativo, é independente, e a gente vê como a importância da diversidade dentro do jornalismo para tornar um conteúdo de fato relevante e útil para as pessoas. Todo mundo aqui tenta passar um pouquinho da própria experiência para as leitoras. A Isis, por exemplo, teve depressão durante 2 anos. Hoje, com o problema sob controle, escreve sobre saúde mental e quer derrubar preconceito sobre o assunto. Querendo ou não, por mais que hoje em dia estão falando mais disso, mas ainda tem, né, muito mito, muita desinformação, muita gente acha que é só preguiça, que é falta de Deus, que é falta de bar, enfim. E aí eu quis trazer isso por causa do gênero, porque eu percebia que muita coisa assim que eu sofri, que eu sentia, era porque eu era mulher, assim, muita pressão que a gente sofre. Assim como as outras colaboradoras, a jornalista acredita que é necessário discutir o que ainda é tabu e, o mais importante, criar veículos de comunicação feitos por mulheres e para mulheres. Você provavelmente já viveu aquilo, então tem uma amiga que viveu, sua mãe viveu, é um tema mais próximo de você, então é mais fácil você escrever e também a gente usa uma linguagem mais próxima, né, não é aquele jornalismo sisudo, e eu acho que isso falta, assim, quer dizer, agora, nos últimos 2, 3 anos, tem surgido bastante veículos escritos por mulheres, para mulheres, mas eu acho que ainda é pouco, né, acho que quanto mais tiver, melhor, porque, querendo ou não, a comunicação ainda é feita por homens e para homens, ou então, se é para a mulher, mas é o que o homem deseja da mulher, e não o que a mulher é de verdade. O Unesp Notícias fica por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã. E se você quiser rever a qualquer momento o conteúdo desta e de outras edições, acesse o site da TV Unesp ou a página no Facebook. Tchau!